Boa tarde, está começando mais um evento com a palavra usuário. É um evento mensal do Arquivo Nacional que convida usuários recorrentes para falarem da sua pesquisa. Hoje a gente chamou a usuária Marlene Rodrigues Pessoa, que é do 5º Ofício de Notas da Capital, para falar de pesquisa probatória. Bem-vinda. Boa tarde, meu nome é Marlene Rodrigues Pessoa, eu sou do cartório 5º Ofício de Notas da Capital, tá? E nós usamos o Arquivo Nacional para fazer pesquisas de escrituras passadas, lá de 1920, 1930, que é a dificuldade que a gente tem, porque nossos livros estão aqui. De 1960 para trás, estão todos aqui no Arquivo Nacional. Então, como é que a gente precisa dessa documentação ou quando a gente precisa? Pessoas que lá no passado não registraram as suas escrituras, estão fazendo inventários, né, de várias pessoas ou de uma, então precisa registrar esse imóvel para poder encerrar o seu inventário. O que acontece? O juiz pede uma cópia dessa escritura. Então tem que vir buscar ao Arquivo Nacional. Só que, como é feito pela Justiça, é ato gratuito e vai para a gente, encaminham para a gente solicitar do Arquivo Nacional essa escritura. Aí a nossa dificuldade, porque nós descobrimos que nós temos 3 livros com a mesma numeração. Registro de escrituras, procurações e livros de notas. Só que eu digo assim, fica mais fácil para vocês, se vocês souberem que 99,% dos livros pesquisados são de notas. Porque procurações morre com as pessoas. Ela morreu, a procuração perde a validade. A não ser que precise comprovar que lá no passado, quando ele usou aquela procuração, ela estava válida, né? Registro de documentos são documentos que no passado eram apresentados para o cartório, que não ficava cópia. Então, eles iam lá e registravam que foi apresentado aquele documento. Muitas vezes, o documento ficava arquivado no próprio livro. Já a escritura, ou o livro de notas, como vocês chamam, que nós falamos de livros de escrituras, são registradas escrituras de venda, doação, adoção, tá? Instituição de condomínio, constituição de condomínio. Então, isso tudo nós chamamos de escrituras. Então, às vezes, a gente vem pesquisar no Arquivo Nacional, a gente pede livro tal, folha tal, aí vocês só mandam a primeira folha. Porque nós não temos quando ela começa, nós temos quando ela começa, mas não temos quando ela termina. Quer dizer, a escritura pode ter 10 folhas, 2 folhas, vai depender do tipo de escritura que a pessoa está precisando. Às vezes é uma escritura de compra e venda, a gente já tem noção que são 2 folhinhas e pronto. Mas aí ela tem financiamento, ou ela tem uma cessão que já foi feita, porque a pessoa pode comprar, faz uma promessa, aí ela não terminou de pagar, faz uma promessa de cessão e vai. Às vezes tem 2, 3 sessões para depois ter uma definitiva. Então ela vai 5, 6, 7 folhas. Então, o que a gente precisa é que o Arquivo Nacional saiba que as nossas escrituras, quando a gente pede, eu quero a escritura do livro tal, folha tal, eu preciso dela do início até o final. Quando é o final da escritura? Quando se tem as assinaturas das partes. A gente costuma pedir para as pessoas, quando vem pedir, que geralmente passam por nós primeiro. Chega lá para pedir, a gente fala, nossos livros estão no Arquivo Nacional, né? Então, assim, alguma coisa que vocês possam identificar. A gente pede data, ou então pede um nome de uma das partes. Endereço a gente não pede, por quê? Lá no passado, para hoje, muitas ruas não têm mais o mesmo nome. O que pode, mais ou menos, é o bairro, que o bairro dificilmente muda, né? Mas rua, não adianta querer comparar o passado com hoje, que vai ser praticamente difícil de localizar por nome de rua. Então, a gente pede data ou uma das partes, ou comprador, vendedor, doador, entendeu? Tendo um dos nomes, fica mais fácil de localizar. Então, tem o livro de procuração, que eu te falei, tem o livro de registro de documentos, e tem o livro de escritura, e tem o livro misto. Muitas das vezes, o livro misto, o que é? Tem a escritura e a procuração no mesmo livro. Eu tive agora, semana retrasada, com a Mariana, né, para pegar uma escritura, foi quando eu entendi e vi que nós tínhamos aqui 3 livros com a mesma numeração, que foram esses 3 que eu falei para vocês. Então, eu pedi a primeira vez. Foi errado porque até então eu não sabia que tinha as 3 numerações idênticas. Depois foi o outro livro, aí eu tive que vir aqui, aí a gente
tentou localizar, eu levei 2 horas e pouco aqui dentro para poder localizar essa escritura. Aí o que acontece? Vocês, quando reproduzem para a gente, vem na A3, mas vem 2 folhas junto. E isso, para a gente, é difícil porque a gente tem que transcrever isso para o juiz. A gente tem que pegar aquela escritura, traduzir tudo, para poder passar para o juiz. Porque quando chega na mão do juiz, essa cópia que vocês fizeram, o juiz manda a pessoa voltar lá no cartório e falar para a gente, pede o escrevente para traduzir isso para mim, porque ele não quer ler ou não tem tempo para ler também, né? Então a gente tem que traduzir tudinho e às vezes a gente perde muito tempo, porque primeiro que a grafia era diferente, lá para 1920, 1930, e eles tinham mania de escrever as palavras todas juntas. Então, quanto menor a letra, pior para a gente ler. Então, assim, eu estou falando para vocês, a nossa dificuldade, falei, a nossa dificuldade eu vou mostrar. Tá, eu não tenho muito acesso ao Arquivo Nacional, porque eu só utilizo o Arquivo Nacional quando surge essa solicitação do juiz. Né? Ou então pessoas que estão tentando registrar imóveis agora, que aí precisa. Mas mais solicitado é por juiz. Porque as pessoas não fizeram lá no passado, o documento tem que regularizar. Oi? Não, mas o juiz não quer. Às vezes a pessoa pede digitalizada de vocês digitam tudo. Só que aí, assim, os erros, vocês colocam também. As nossas, quando vai, a gente sabe o que é o erro, a gente sabe de onde está marcado, onde começa novamente. Então, aquela parte errada, a gente já não transcreve. A gente só transcreve ela toda certinha. Aqueles digo que eles marcam lá, aí às vezes a pessoa não sabe onde está voltando para fazer ela certinha. Então, nós fazemos isso. Quando vai para o juiz, mesmo digitada por vocês, o juiz quer que a gente transcreva ela toda certinha. Entendeu? Aí é isso. Assim, eu vim... Não, a gente faz no linguajar de hoje. Sim, aquela cópia autenticada que vocês mandam para a gente, nós chamamos de certidão. Eu faço uma certidão dizendo que eu fiz aquilo, tirado de um livro nosso, que está no Arquivo Nacional, e que aquela cópia foi autenticada pelo Arquivo Nacional. Entendeu? Não, aquela fica... Sim, aí é feita no nosso papel, né? E aquele papel, aquela que vocês fizeram, nós arquivamos. Nós temos que arquivar para provar, se for pedido, de onde nós fizemos. É. Sim. Sim. Do original. Não, porque quando tem o digo, não. A escritura, ela vem, o escrevente errava, porque hoje em dia tem o computador, é fácil da gente consertar, mas era tudo manuscrito. Então, ele colocava lá uma frase errada. Então, ele vai lá, coloca digo e repete a última palavra lá, que estava certa. Então, a gente sabe que aquele pedaço ali não faz parte da escritura. Então, nós sabemos que do digo, digamos assim, ele botou aqui, Caxias, Rio de Janeiro, não sei o quê. Aí bota lá, digo, Caxias. Então, essa parte todinha aqui foi erro dele. Então, nós sabemos que a gente tem que buscar daqui para continuar aqui no digo. Então, isso a gente faz. Então, o nosso documento a nossa certidão se torna um documento original. Só que todo corretinho, tirado do livro original, da onde está a escritura lavrada. Cópia do livro original. Não, a gente pedia até por certidão. Ia como certidão. Aí depois passou aí como cópia autenticada, né? Vocês colocam lá autenticação do Arquivo Nacional. Porque a gente pede pela folha A3 para poder ficar maior, para a gente poder ter uma leitura mais fácil. Porque muitas das vezes a leitura é muito ruim. E 1920, 1930, 1940, realmente tem escrituras lá que é na grafia antiga. E tem palavras que às vezes é difícil para a gente identificar. Entendeu? Eu fiquei, nessa última que eu peguei aqui, sim, mas aí demora mais. Demora mais. E às vezes a gente tem prazo para entregar esse documento.
entendeu? E o juiz, quando as pessoas chegam lá, já falam assim, mas eu já estou com o dia marcado para apresentar isso para o juiz. A gente fala, mas aí vocês têm que esperar, porque depende do Arquivo Nacional, que tem o prazo dele, e depois a gente ainda tem que traduzir isso tudo para vocês. Porque não adianta pedir para vocês digitar, né? Não adianta, porque vai passar para a nossa mão, a gente vai ter que fazer e a gente vai perder um tempo. E às vezes o tempo não dá. Mais perguntas? Sim. Eu trouxe até para vocês verem a que eu peguei aqui. Tá? Tem 2 folhas numa folha só. Embora acho que está no A3, né? Mas se vocês verem as letras, vocês vão ver que realmente nós temos razão quando a gente fala assim, se pudesse ser cada folha no A3, porque os livros são grandes, não são os livros normais, são aqueles livros grandões, né? Então, quer dizer, ele já reduz. Agora, imagina colocar 2 folhas numa folha só. A gente perde, digamos assim, se a gente podia fazer isso em 2, 3 horas, às vezes a gente leva 2, 3 dias, ou até mais, dependendo da letra. Aham. Digital, né? Exatamente. Porque aí no computador a gente põe a letra também. Oi? O livro aberto, Aí sai as 2 folhas numa folha só. Aí fica menor ainda. E assim, vocês sempre lembrarem, né, que quando uma pessoa vir pedir uma certidão... Isso. Não, mas a gente pede, a gente coloca assim, eu coloco certidão até hoje. Agora eu falo cópia, né, do livro tal, da folha tal, pelo tamanho do livro. Eu coloco assim. Mas aí eu quero a escritura que começa na folha tal, até o final. Só que aí vocês têm que saber que o final é onde tem as assinaturas da parte. Mas há pouco tempo eu peguei, só foi a primeira folha. Então, assim, Isso, porque às vezes não colocam verso também, Uhum. Tem as assinaturas. E às vezes as pessoas chegam, né? Eu quero a escritura da folha 2. Aí você vai na folha 2, tá uma escritura, na folha 2 verso ela termina e começa uma outra. Porque lá na hora eles não colocaram o vizinho. De repente ela quer a do 2 verso mesmo. Então, por isso que eu falo. De outra folha. Não, mas então, aí quando às vezes vem, que nem eu quero da escritura da folha 2, mas só que a minha escritura vai começar na folha 2 verso. Então, por isso que o ideal para a gente pedir ou a data ou o nome de uma das partes, para poder ter certeza que é aquilo que a pessoa está pedindo. Das partes. Não importa de que... Exatamente, numa folha só. Parece... mas é aquilo que eu falo. Vocês têm 3 numerações minha, 90, não é nem 99%, 99,9% você pode ter certeza absoluta que é uma escritura que a pessoa vai querer. Nunca uma procuração ou buscar se um documento foi registrado naqueles livros.
entendeu? Então, é sempre escritura de notas. Mas muitas das vezes elas não sabem. Porque, não, assim, não é buscar. É assim. É. É exatamente isso. Uhum, fica mais fácil para a gente. Uhum. A nova, exato. É. Mas é que às vezes o que acontece? Tem pessoas que eles estão indo buscar um documento que eles nem sabem o que eles querem. Aí, quando chegam aqui, eles não sabem nem me dizer o que eles querem. Então, quando vir de juiz, que é inventário, vocês podem ter certeza que é de imóvel que eles querem. Não sabem, exatamente, Ah, não sei. Às vezes eles respondem, não sei, né? Não sei. Inclusive, assim, nós, toda vez que chegava lá, até da Defensoria Pública, nós já encaminhávamos direto para cá. Então, nós passamos a ser mais usuários do arquivo justamente por isso, porque são pessoas que... O que a senhora quer? Ou o que o senhor quer? Ah, não sei, o juiz mandou eu vir aqui, pedir a vocês. Então, nós começamos a fazermos a pesquisa, porque a gente sabia que quando pegava aqui, que levava para o juiz, começou o juiz mandar para o cartório para a gente traduzir para eles. Então, nós preferimos hoje, quando chega lá com defensoria pública, que a gente sabe que são mais complicados, nós solicitamos, nós já transcrevemos e já entregamos para eles pronto. Para justamente evitar, porque como chega lá, a gente vê como eles chegam, para chegar aqui eu sei que é mais complicado ainda. Porque eu falei, se nós que já somos do cartório, já temos dificuldade para entender o que eles querem, porque a gente começa a fazer pergunta, muitas vezes a gente até tem que falar, olha, se não me responder o que eu estou perguntando, eu não tenho condições de saber o que você quer. Porque às vezes a gente começa a fazer pergunta, eles acham que a gente está querendo saber demais. Então a gente começa, isso é para quê? De quem é? O que é? Aí eles começam a falar. Às vezes eles chegam pedindo uma coisa, quando você começa a perguntar e vai falando, chega lá no final, nada do que ele falou, confere. Ele quer outra coisa totalmente diferente. Então, a gente, justamente por isso, passou ao próprio cartório solicitar a certidão. Então, só vem para cá quando é pessoas que estão pagando, que estão regularizando imóvel, muitas das vezes despachante, porque eles já estão mais acostumados e fica mais fácil, né? Mas mesmo assim, quando eles pegam aqui, eles chegam lá, aí eles levam lá para a gente poder transcrever para eles. Aí a gente transforma numa certidão com selo atualizado de hoje, né? Para poder eles apresentarem aonde está sendo registrado. É uma segunda via do documento, é uma segunda via. Porque assim, a primeira via nós chamamos de traslado, né? Que fez a escritura, já saiu, e depois, conforme nós vamos tirando segunda via ou terceira via, que é um original, a gente chama de certidão. Entendeu? E dúvidas?
o que ele realmente quer. Que até muitas vezes eles pedem e na hora não é aquilo realmente o que ele está pedindo, né? Tem que perder um tempinho. Sim. Não. Geralmente ele já dá o livro e folha. Muitas vezes, assim, às vezes, ou o livro está errado, ou o cartório está errado, então a gente tem que dar uma busca para poder responder para o juiz que a gente não localizou aquele documento, ou então a gente, antes da gente responder, digamos, o livro 1402, vai lá, nós lá temos um livro, está assim, Arquivo Nacional, então tem a relação de todos os nossos livros. Aí eu fui pesquisar para realmente ver se aqui tinha 3 numerações mesmo, foi quando eu vi que tinha. Então, vem separado todos os livros nossos que estão aqui. Então, lá tem as datas, inclusive tem alguns lá que já tem até o número do microfilme. Tem as datas dos livros. Então, a gente... mas 1923 eu tenho 10 livros. Então, a gente pega aqueles 10 livros, mais ou menos a gente busca aquelas folhas, a gente vem aqui e pesquisa todos aqueles livros para ver se realmente tem aquela escritura. Aí a gente responde para o juiz. Não, olha, esse livro com essa folha... Nós não temos. Nesse período, a gente não tem nada transcrito com essa numeração, né? Porque aí vai fazer uma outra pesquisa, ou ele vai ver se a pessoa tem um documento. Muitas vezes as pessoas têm um documento, mas não levam. Ou então levam só parte. Aí fica mais complicado. Há poucos dias eu vim aqui fazer uma pesquisa. Ele tinha o final da escritura e tinha o verso da primeira folha. Mas aí eu busquei no RGI dizia que estava em tal cartório, mas não dizia qual livro. Não tinha. Aí eu fiz pelo ano 1900, aí eu busquei qual cartório que existia em 1900 e já busquei no cartório certo, né? Então, de uma escritura posterior, que ele não mencionava qual era o livro, mas eu cheguei aqui, aí a Mariana até que deixou eu pesquisar o livro, eu achei no próprio livro, eu comecei a voltar as folhas do livro e eu achei a escritura. Se fosse uma pessoa, talvez, que não tivesse conhecimento, não soubesse como fazer a pesquisa, não ia achar nunca. Porque como eu vi que a data de uma e da outra era bem próxima, e eu sabia quais os cartórios que existiam em 1900, então eu falei, bom, se essa daqui foi feita nessa data, não foi muito antes, não foi muitos livros passados. Provavelmente o próprio escrevente foi o que fez as 2 escrituras, né? Então, eu comecei a folhear o livro e eu achei as 2 escrituras. Mas para as pessoas leigas, realmente é um pouco complicado. Porque eles não sabem como buscar, eles acham que chegou aqui para você e falou para você, eu quero é uma escritura de compra e venda. É uma escritura de compra e venda. Aí você vai buscar, mas aqui é uma escritura de cessão. Não, é uma escritura de compra e venda. Aí você vai ter que ler, mas senhor, aqui está fulano de tal, está fulano de tal. É essa que o senhor quer. Mas aí eles batem pé firme que não é. Aí você tem que fazer eles levarem, para eles levarem lá para provar que é aquilo que eles querem, porque eles acham que tudo é uma coisa só. Entendeu? Sim. Não, Oi? Sim, às vezes com dificuldade, mas a gente consegue. Eu acredito que agora não vai ter mais, porque eu descobri que nós temos 3 livros com a mesma numeração aqui. Entendeu? Então, agora a gente sabe, então, quando a gente solicitar, a gente já sabe o que, olha, eu quero o livro de notas. Porque aí vocês já vão estar sabendo que eu quero o documento que está no livro de notas. Porque até então eu pedi livro e folha, foi o primeiro que achou. Bom, livro e folha você também não vai adivinhar que eu tenho... Você botou lá, cartório quinto ofício de notas. O primeiro que apareceu com aquela numeração, você vai tirar para mim. Se tiver... Bom, é esse aqui que eles querem. Que até então vocês também não vão adivinhar que nós temos 3 livros com a mesma numeração. Não, nós solicitamos lá no balcão.
Porque nós, quando chegamos aqui, a gente já tem o livro e folha. O que a gente está buscando? Porque a gente procura tirar das pessoas o máximo que a gente pode para chegar aqui com o máximo de informação para pesquisar. Muitas das vezes não, muitas vezes a gente só tem livro e folha mesmo. Aí a gente tem que levar porque a gente não tem mais conhecimento de nada. E a pessoa também não tem. É aqueles caderninhos. Aqueles caderninhos, né? Nós temos livros que não está digitalizado ainda também. Esse mesmo que eu lhe mostrei não está digitalizado ainda. Já. Ah, não, esse não. Pois é, isso para a gente é importante. Que eu já tentei pela internet, porque às vezes as pessoas chegam também falando assim, é do tabelião fulano de tal época. Nós não sabemos. Às vezes a gente pesquisa, então alguns nossos do passado, conforme vai chegando lá, a gente já está notando quem foi tabelião da época. Mas a gente não consegue na internet essa relação para saber. Porque as pessoas, hoje em dia, não, a gente fala assim, eu sou do quinto. Ninguém sabe meu tabelião quem é. Não é? Meu tabelião quem é? Meu tabelião é o Eumano Gomes Cardim Júnior. Mas ninguém chega lá, aqui é o cartório do Eumano? Não, hoje em dia não é assim. Hoje é o número que identifica o cartório. Fica mais fácil para a gente, para todo mundo. Mas antigamente, aquelas pessoas antigas, aqui é o cartório do fulano de tal? Bom, não sei. Mas feito por vocês. Passar porque para a gente é importante. Porque às vezes você... é do tabelião fulano de tal. Pelo menos você já sabe aonde você vai buscar. É um cartório específico. Não vai ficar... Porque se a gente localizasse... Até para comprar, a gente compraria, né? Mas existe esse livro para comprar ainda? Porque há pouco tempo nós vimos na internet. Livro dos tabeliões. Mas aí só conta até o quarto. Aí tem lá o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Aí morre. Não tem mais nada. Aí também não... Com certeza. A não ser que o meu tabelião me dispense, aí eu não vou fazer. Mas senão, com certeza, ainda vou fazer muita consulta ao Arquivo Nacional. Entendeu? Fazer uma integração. Mas às vezes as pessoas não sabem os nomes. O problema é esse, que eles não sabem. Eles não têm. Aí a gente tem que fazer o livro e folha que pediu para eles levarem.
Entendeu? E da folha. Isso, tem. Uhum. Folha errada. Não, a folha às vezes é certa. O mais comum é número de livro errado ou número de ofício errado, né? Aquelas letrinhas do passado que eram muito bonitinhas, aí às vezes você vai ler, é terrível, né? Hã? Não, bonita é você dando sentido. Não, tem umas letras que são muito bonitas. Realmente, você pega. Mas mesmo assim a gente tem a dificuldade para ler. Porque eles escreviam todas as palavras juntas. Eles não separavam as palavras. E assim, 2 M's, PH, e vai junto, que às vezes você começa a ler, como está muita letra junto, você começa a embaralhar. Aí você tem que ler um pouco, parar, ler um pouco. E as letras muito bordadas, às vezes uma parecia com a outra. E os erros nos nomes. Quer fazer aquelas letras bordadas, você não sabe se é 2N, se é um M, se é um M, um S, se é um M, um R, entendeu? Aí é complicado. Faltando pedaço, né? Faltando pedaço, faltando letrinhas que estão os furinhos. Com a lupa. É por aí. Quando não tem, está faltando um pedacinho, que aí você tem que estar com a lupa para tentar identificar aquelas palavras que já não tem mais, né? Ou está manchada, já manchou, molhou, manchou, ficou parte sem entender. São tudo. Mas triste por quê? Mas sabe o que acontece? Eu costumo dizer que nós somos muito relaxados com nossas coisas. O juiz te dá 20 dias para você apresentar o documento. Você chega lá no cartório, faltando um dia para você apresentar, você já chega desesperada. Aí a gente fala, tem que ir no Arquivo Nacional. Olha, é 10 dias úteis, é 5 dias úteis. Mas, meu Deus do céu, o que eu vou falar para o juiz? Mas o juiz te deu 10 dias, você deixou para correr no último dia. Você tem que pensar que é um documento antigo, que vai depender de busca, né? Se vai encontrar ou não, para você poder responder para o juiz. Você não pode. Mas aí eles chegam lá querendo para ontem. Esse é o problema. Então, nós teríamos que nos atualizar para a gente entender que não é assim, deixar para a última hora. Se eu peguei o papel hoje, então, não dá mais tempo para eu começar a ver hoje, mas amanhã eu já tenho que começar a ver. Tem que educar o usuário, porque, primeiro, os que são assim, que deixam tudo para a última hora, são aqueles que chegam gritando com você para te ganhar no grito e você ficar apavorado e já querer resolver para eles de uma vez. Isso acontece muito. Que eles chegam estressados, fazendo grosseria às vezes, né? Destratando a gente, que é para ver se a gente resolve o problema deles. Às vezes um problema de 60, 70 anos, eles querem que você, em 1 hora, meia hora, você resolva o problema dele. Então, o usuário também tem muita culpa por deixar tudo para a última hora. Talvez é o defeito do brasileiro, isso, né? Nunca manter as coisas certinhas. Porque muitas vezes as pessoas largam, vão deixando de lado. Na hora da dificuldade, na hora que precisam do documento, aí que bate o desespero para correr atrás do documento.
Que não registrou. Exatamente, que não registrou. Mas antigamente as pessoas achavam que fiz a escritura, já é meu, acabou. Hoje em dia a gente já fala, dono é quem registra, eu faço a tua escritura. Mas se você não registrar, se uma outra pessoa, eu costumo dar esse exemplo lá no cartório. Olha, eu vendi um imóvel para você. Você não registrou. Eu sou pilantra. Eu peguei o mesmo imóvel, vendi para ele. Depois da sua. Se ele for ao registro de imóvel registrar o imóvel vai ser dele. Você que comprou primeiro perdeu. Por quê? Porque ele registrou primeiro do que você. Por isso o RGI usa e a gente já no próprio cartório a gente fala, olha, dono é quem registra. Que é para justamente não acontecer isso. Ó, aí o pior. Antigamente, nome da sua esposa, fulana de tal. Aí volta tudinho para a gente retificar nome de esposa, porque o nome está errado, porque ele não sabia o nome da esposa. Regime de casamento, ele também dava a qualquer um. E hoje em dia nós pedimos xerox da identidade, xerox da certidão de casamento, porque hoje, se você chegar lá no cartório, tem dia que a gente se estressa, porque chega 5, 6 escrituras antiguíssimas, com o nome da esposa errado, com o regime de casamento errado. Que tem que corrigir, porque o juiz quer que corrija. Aí quer dizer, se lá o nome está errado, chegou aqui para pesquisar, está errado também. Aí vai dar o nome certo, vocês vão buscar pelo nome certo, vocês não vão achar. Por quê? Porque o nome lá na escritura, lá atrás, estava com o nome errado. Então, essas coisas todinhas é que complica a vida da gente. Porque se tivessem na época registrado, teria visto, né, que o nome estava errado, teria consertado na época. Sim, porque eu uso vocês quando eu vejo que a dificuldade para aquelas pessoas chegarem aqui vai ser pior do que eu atender por lá. Embora que assim, RGI vai registrar a escritura, eles me pedem, a gente faz um documento que é confirmação de ato. Então a pessoa fez a escritura, quando leva a registro, nós fazemos um ofício, que hoje em dia é por malote digital, né? É cartório entre cartório, e que a gente diz que aquela escritura foi lavrada no cartório, sim, no livro tal, na folha tal, em tal data, e que as partes são fulano e fulano e que o imóvel é tal. Ou então que o divórcio é de fulano e fulano, ou que a doação é de fulano e fulano. Então a gente fala isso para eles. Nas escrituras antigas também, se eles me pedirem uma confirmação de ato, aí é quando eu venho buscar aqui também. Eu quero uma confirmação de ato do livro de 1940. Aí eu tenho que solicitar de vocês uma cópia autenticada também, porque para eu confirmar o ato, eu preciso saber o que está transcrito naquela escritura. Aí esse é mais tranquilo. Mas o usuário que às vezes vem para cá, às vezes eles chegam aqui, eles se enrolam tanto que nem vocês conseguem entender o que eles querem, aí eles voltam para o cartório. Vocês falaram que estava no Arquivo Nacional, não tem nada lá. Acontece isso. Aí a gente vai pegar a documentação, a gente vai olhar, vai começar a fazer busca e solicitar documento, até a gente chegar onde eles querem. Aí é quando... Por isso nós paramos de mandar eles vir para cá e nós passamos a ser um usuário maior de vocês. Entendeu? Que tem as complicações nossa, mas tem as dos usuários, outros usuários que às vezes vêm direto aqui, quando não consegue aqui, que volta para a gente. Você tiver. Sim. Já fica mais fácil para vocês, para nós e para vocês também. Às vezes a gente corre o risco de apanhar, mas a gente botou um balcão alto para não acontecer isso. Oi? Sim, pelo menos assim, todas as vezes que nós viemos ao Arquivo Nacional por precisar de fazer uma pesquisa, pode ter demorado um pouquinho, mas porque a gente também não tinha muitos dados para fazer a pesquisa. Então, nós tínhamos que buscar alguns livros para tentar localizar o que a pessoa queria, porque a informação passada pelo ofício do juiz não conferia com a informação solicitada. Então, tínhamos que buscar mais, mas mesmo assim, nós sempre localizamos. Não tivemos nenhuma perda até agora. Isso é muito bom para a gente. Entendeu?
Não. Nós temos a relação que o Arquivo Nacional forneceu para a gente quando nossos livros vieram para cá. Não, já aconteceu, nós não, de os outros usuários chegarem aqui e dizer que chegou aqui não tinha e voltar para lá. Mas provavelmente pode ter acontecido aquilo que eu te falei, que essa última minha eu tive problema. Por ter 3 livros com a mesma numeração, ter passado para essa pessoa uma numeração que não era... Aí não encontrou, aí falou, não encontrei, é isso. Só que como eu sabia o que eu queria, então eu vim aqui, né? Falei, não é isso que eu quero, nem isso. Aí foi quando eu vi com a Mariana as relações, eu falei, então a gente tem 3 numerações de livro com a mesma numeração. Aí foi quando nós localizamos aquela escritura. Então, quer dizer, a pessoa vem, não sabe, vocês também não sabem, né? Então, se deu sorte de pegar o livro que tem aquela relação, vai levar. Mas se pegou a outra, não vai levar. Então, agora, por isso que eu falo, esquece procuração, esquece registro de documentos, ofício de notas. Livro de notas. E aí não vai ter, vai ser muito difícil de errar. É sempre livro de notas. Entendeu? Ajudou alguma coisa? Muito obrigada, Marlene. Ajudou com certeza. Tem a área de atendimento, a área de tratamento. Essa conversa sempre vai ser muito boa e vai continuar, porque você continua sendo usuária nossa. E a ideia é essa, sempre aperfeiçoar os nossos processos de trabalho. Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.